vamos passar a palavra para a Fernanda Freitas. Ela é responsável pela Education USA. Então, muito importante essa palestra para os alunos que querem estudar nos Estados Unidos, que querem entender como funciona o processo de application, como que faz para ir para lá, como escolher a universidade. E a Fernanda está aqui para explicar para a gente em português como que vai funcionar como que funciona a Education USA. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Luiz, isso mesmo. Depois da apresentação, se quiserem visitar lá no stand, fiquem à vontade também, tá bom? Será um prazer. Eu queria já adiantar que essa é uma palestra para vocês ficarem com dúvidas. Não é para ter respostas. É importante que a gente tenha muitas dúvidas. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação para a gente fazer bonitinho. Pronto, estamos aqui. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim, estamos sim. Tá, perfeito. Deixa eu começar aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou orientadora do Education USA. Education USA é a fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Eu trabalho no escritório da Education USA na PUC-Rio, sou advisor, e na PUC-Rio e em qualquer lugar, porque nós estamos 100% online desde o começo da pandemia, né? Eu acho que é importante trazer, não é muito comum essa informação, mas eu vou falar aqui de recursos que atualmente mais de 16 mil alunos já estão utilizando, alunos só brasileiros. São mais de 4 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos, e dessas mais de 4 mil instituições, a gente está falando de pelo menos 2.700 instituições que têm cursos de mestrado e doutorado. Ou seja, você está acostumado a ouvir informações a respeito de uma meia dúzia de instituições, porque elas aparecem sempre nas notícias, nos filmes. Nós temos muito mais e nós vamos mostrar isso para vocês. Como eu falei, a Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Nós temos mais de 400 escritórios no mundo inteiro e no Brasil nós somos atualmente 42, do Oiapoque ao Chuí, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre ensino superior. Todos os orientadores, eu e todos os meus colegas, nós somos treinados pelo Departamento de Estado americano. O que isso significa na prática? Nós não temos a menor intenção de fazer com que você siga para uma determinada instituição. A gente tem como objetivo que você encontre o que melhor se encaixa para você, o que nós chamamos de best fit. Você pode ter um irmão gêmeo que tenha interesses acadêmicos e profissionais muito similares. Há grandes chances de vocês pararem em instituições completamente diferentes e isso não tem problema nenhum. É para isso que a gente está aqui. E é uma tarefa muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. No Brasil, você é uma nota, você faz provas, como, por exemplo, o Enem, ou vestibulares de instituições específicas, e pronto. O processo de candidatura para os Estados Unidos, ele começa do mundo ideal 1 ano e meio antes da sua partida, para iniciar seu curso. Às vezes pode começar uns 9 meses antes, e é uma tarefa grande, com muitas peculiaridades. Quando é assim, a gente entende que precisa dividir em etapas. E nós do Education USA criamos uma metodologia chamada 5 Steps, onde você quebra essa super tarefa em microtarefas e pode fazer o melhor possível nesse movimento. A primeira coisa que você precisa saber, você precisa conhecer as suas opções. Você precisa definir prioridades. Que prioridades são essas? Quando eu quero começar meus estudos? Eu quero começar, por exemplo, agora em 2022, 2023. Eu quero em março de 2022. Nem é o começo do ano letivo, mas eu preciso ir agora. Outra prioridade importante, você tem estados de preferência. Para algumas pessoas, um inverno muito rígido pode deprimir. Outras pessoas têm familiares em determinados estados, o que torna a adaptação mais fácil. Isso é uma prioridade importante que deve ser contemplada. Dentro dessas prioridades, a gente precisa buscar as universidades. E aí tem uma coisa importante. Durante o processo de orientação, você vai perceber que todos os cursos têm uma hibridez ali.
imanente. E isso exige de nós um pouco mais de pesquisa para entender quais são as instituições que são as melhores para a gente. O processo de pesquisa pode ser mais longo, mas os resultados são sempre melhores porque você realmente encontra algo que está alinhado com os seus objetivos. A partir daí, você começa a criar listas de universidades. A gente começa com uma lista bem grande, pensando 4.000 instituições, gente. São muitas instituições. Você tem para todos os gostos e todos os bolsos. Você precisa entender quais as provas que você vai fazer, eu vou falar mais na frente. Então, você conheceu suas opções. O segundo passo é entender como você vai custear seus estudos. Nos Estados Unidos, existem opções para todos os bolsos. Se você puder pagar, custear todos os seus estudos, todas as etapas, você encontra instituições para isso. Se você só puder pagar parte disso, você também encontra. E se você não puder pagar nada, nós também podemos encontrar com você instituições que estejam alinhadas a isso. O mais importante é que você entenda quais são os seus limites da sua família, os seus individuais, se você for mais adulto, né? E aí, a partir daí, seguir nessa pesquisa. Tendo tudo isso em mãos, agora está na hora de começar a preparar a sua candidatura. A gente vai criar, né, os orientadores junto com você, nós vamos criar um cronograma de atividades, porque você precisa fazer redações, você precisa traduzir documentos, você precisa se preparar para provas, você precisa fazer currículo, preencher formulários, tudo isso leva um tempo e a gente ajuda você a criar um cronograma para isso. Em seguida, a gente teve toda essa preparação, você encontrou as universidades ou programas de mestrado e doutorado que se alinhavam a você, fez boas candidaturas, recebeu seus aceites, escolheu a universidade ou o programa de pós-graduação para o qual você quer, com o qual você quer seguir, e aí está na hora de documentação de visto, né, e a saída do Brasil. Essa documentação, nós não temos nenhuma ingerência quanto ao visto, mas nós temos muita experiência com esse processo, porque não é um processo complicado, mas ele tem peculiaridades e o prazo que você tem é muito curto, desde o momento que você recebe um documento importante lá da universidade e vai fazer o seu processo de agendamento de visto, esse tipo de coisa. A gente também ajuda vocês com isso. Além disso, no final, você tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é a nossa orientação pré-partida. O que é isso? Você já fez todas as etapas, já está com tudo certinho, e aí está na hora de você viajar. A gente faz uma celebração, nos últimos 2 anos foi uma celebração online, mas nem por isso menos emocionante, com todos os alunos de todos os nossos escritórios que estão indo daquele ciclo. Os alunos que já estão lá participam, orientadores participam, nós chamamos as famílias também, porque é um processo que não envolve só um aluno, né, gente? Envolve todo mundo, a vida de todo mundo muda quando você vai. E é muito bonito. E aí a gente prepara você para a sua saída. Agora vamos falar um pouco. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu tenho muita informação, mas depois eu vou estar no stand e vocês vão poder tirar suas dúvidas, ok? O sistema de ensino nos Estados Unidos, ele é bastante peculiar. A gente tem tipos de instituições que são diferentes aqui do Brasil. Por exemplo, lá existem também universidades públicas, mas elas não são exatamente o que a gente entende como pública aqui no Brasil. Uma universidade pública nos Estados Unidos é uma instituição que recebe subsídios de um determinado estado. E por isso ela precisa oferecer vantagens para os cidadãos que pagam impostos naquele estado. Então, você, como aluno internacional, em teoria, não tem benefícios maiores naquele lugar. Mas pode haver, mas você precisa entender se é uma instituição pública ou privada. Você precisa entender o que você quer fazer. Você pode começar sobre seus estudos no community college, ficar 2 anos lá e depois pedir transferência para uma universidade maior. Você pode fazer os seus 4 anos no community college. Você pode fazer 2+2 também dentro de uma instituição. Por quê? Porque acontece o seguinte, principalmente nos liberal arts colleges, que eu acho que essa é assim, a maior vantagem da graduação nos Estados Unidos. Aqui, você se prepara bastante, estuda em ótimos colégios, a sua família se empenha para que você se prepare para a sua universidade. Aí você entrou para engenharia ou medicina numa universidade federal, numa universidade de ponta. E aí, depois do primeiro ano, você se dá conta de que não era aquilo que você queria.
Muitas pessoas não falam em casa, não trocam, porque para algumas famílias isso é muito sério. Nos Estados Unidos, já sabendo disso, existe um processo, o processo do Liberal Arts College, em que você, mesmo sabendo, tendo muita certeza do que você quer, você passa os 2 primeiros anos com um cardápio variadíssimo de opções para você estudar. Você tem disciplinas eletivas obrigatórias, posso dizer assim. Então, por exemplo, eu sei de um caso de uma pessoa que estava estudando filosofia e fez curso de fotografia. Outro exemplo bastante marcante, a deputada federal Tabata Amaral, ela foi para os Estados Unidos tendo certeza que ela ia estudar astrofísica, porque ela era uma aluna de exatas, o ensino médio todo. Ela foi para Harvard, que é um liberal arts college. Nos 2 primeiros anos, ela recebeu essas oportunidades de ver outras coisas. Ela saiu de lá com 2 graduações, na astrofísica, que é a paixão dela, e na ciência política, que é a nova paixão dela. Isso pode acontecer com qualquer aluno. Algumas instituições são mais research intensive, a admissão é holística, como eu disse antes, você não é só uma nota. Eu diria que a única nota que realmente tem pouca flexibilidade, né, eles flexibilizam um pouco em termos de candidatura, é a nota do seu inglês, é a nota do teste de proficiência. Todos os outros itens da candidatura, você tem que mostrar quem você é. Isso é muito bonito. E a flexibilidade que eu falei antes sobre os majors e os minors. Agora, aqui, gente, eu queria que vocês olhassem bem para esse quadrinho. Vocês veem que tem 2 círculos e eles se encontram em um determinado momento. Eu vou começar pelo meio, porque são itens de candidatura que valem tanto para você que está me assistindo, que é um candidato à graduação, quanto a você que é um candidato a mestrado e doutorado. Todo aluno internacional precisa fazer o teste de proficiência, que pode ser o TOEFL, o IELTS, Duolingo. Todo aluno, não importa para qual nível, precisa traduzir histórico, precisa traduzir diploma e precisa preencher diversos formulários. Todo aluno precisa enviar cartas de recomendação. Além disso, agora vamos passar para o semicírculo aqui da graduação. Além disso, você precisa fazer os testes padronizados SAT e ACT. Já deve ter gente aí com dúvidas sobre isso. Devo dizer que desde o início da pandemia, a grande parte das instituições de ensino estão flexibilizando esses testes. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Você precisa fazer as redações e você precisa fazer a sua lista de atividades extracurriculares. Lembra, você não é só uma nota. Eles também querem saber o que você faz fora do seu horário de estudo. Quem é você quando você não está na escola? E vou passando para o outro semicírculo de mestrado e doutorado. Você tem a prova do GRE ou de MET, que são provas de lógica e redação, que também são necessárias para alunos norte-americanos, tá? Você tem a sua redação, que é o personal statement, que é diferente, mas eu não vou me prender aqui sobre isso para a gente não perder muito tempo, mas se você for, entra lá no booth, conversa comigo, e você tem que fazer o seu currículo ou o seu CV, né, o seu resumê. Esses são os itens que você precisa fazer. Você também precisa se planejar financeiramente. Lembra que eu falei que é para todos os bolsos? Porque se você não puder pagar tudo, se for muito caro custear todo o processo, todos os seus estudos, você pode pleitear, fazendo uma boa pesquisa de universidades e de programas. Scholarships, fellowships, você pode fazer o work study, você, se tiver no mestrado ou doutorado, pode fazer assistantship, que você vai trabalhar como auxiliar, monitoria você vai ter uma bolsa de monitoria, você pode ter uma bolsa de pesquisa, você também pode trabalhar na secretaria do seu departamento e receber um stipend, que é um salário, né, para despesas pessoais. Existem diversas maneiras, o orientador do Education SA pode te ajudar nisso também. E aí, vamos dizer que você está me ouvindo aí e está pensando, nossa, mas eu tenho que pagar as inscrições nos processos seletivos, eu tenho que fazer traduções, eu tenho que fazer as provas. Eu não tenho dinheiro para isso. Tudo bem. O Education USA tem um programa pelo qual eu sou apaixonada, que é o programa Oportunidades Acadêmicas. O que é isso? É um programa do Departamento de Estado americano, que é oferecido pelo Education USA, que tem o objetivo de buscar estudantes qualificados, seja para graduação, para mestrado ou para doutorado, mas que comprovem que não têm condições de arcar com os custos da candidatura.
tá? Isso quer dizer, eu moro no interiorzão do Brasil, agora que a gente está online, né? De repente você está me ouvindo aqui, você está num lugar bastante remoto do nosso país, que é enorme, e você pensa, mas eu não tenho dinheiro para isso tudo. O Education USA ajuda em tudo. Ele ajuda a gente tem todo o auxílio financeiro, também tem o auxílio de orientadores do Education USA, que são treinados para trabalhar com você. Nós custeamos todo o seu transporte para qualquer lugar mais próximo da sua prova. É um programa incrível mesmo, e que tem muitos talentos por aí hoje em dia que passaram pelo nosso programa. Atualmente, aqui até 31 de outubro, estão abertas as inscrições para oportunidades acadêmicas, mestrado e doutorado. Esse novembro que vocês estão vendo aqui são as informações para o programa Oportunidades Acadêmicas para graduação. De qualquer forma, eu sugiro que vocês tirem uma foto dessa tela e entrem no educationsa.org.br e procurem maiores informações. Ou vão lá no Busca que eu falo com vocês. Quais são os nossos serviços? Bom, a gente está aqui no Getting Started, que é esse resumão, né? Além disso, a gente tem a consultoria individual e o pacote Education USA. Eu, Fernanda, pessoalmente, acho que todo mundo deve começar pela consultoria individual. Por quê? Porque você vai conversar com o orientador do Education USA e vai entender quais são as suas prioridades específicas. Lembra que eu falei lá no começo do Best Fit? Sendo uma metodologia que busca encontrar algo que é perfeito para você, o ideal é que você tenha uma primeira conversa com o orientador, diga o que você quer, pergunte o que você não sabe, saia com mais dúvidas, e aí sim você começa o pacote de orientações, né? Além disso, nós temos workshops, nós temos webinars, visitas de universidade, tudo isso online, gente, tudo isso gratuito. Nós fazemos tradução de documentos, porque você precisa enviar os documentos traduzidos, você pode fazer traduções juramentadas, né? E vocês podem fazer também traduções certificadas, porque como nós somos parte do Departamento de Estado americano, qualquer escritório do Education USA no mundo pode fazer traduções certificadas. Nós temos SA Review Task Forces, nós temos feiras também que são super bacanas, onde você conversa com os representantes de diversas universidades e programas. Quando nós estamos abertos, né, fora do período de pandemia, nos nossos escritórios nós funcionamos no horário comercial, e você, inclusive, tem em diversos escritórios do Education USA por todo o Brasil a oportunidade de alugar material para estudos nas nossas bibliotecas. Outra joia, isso aqui é fantástico. Essa ferramenta, o Essay Writing Resource Center, você encontra no nosso site, ela também é gratuita. A redação, deixa eu fazer um parênteses sobre a redação. Tanto para graduação quanto para pós-graduação, a gente está falando de redações em primeira pessoa. A gente está falando de uma escrita que, mesmo que você saiba, você tem um inglês muito bom, você é brasileiro, e olha, vocês estão vendo, eu tendo a ser prolixa. E eu ainda preciso me policiar. Imagina quem ainda não começou o processo. O Essay Writing Resource Center é uma ferramenta que você estuda sozinho, de graça, no seu tempo, e você vai aprendendo todos os macetes para fazer boas redações, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Se você só vai começar seu processo de candidatura no ano que vem, eu diria 15 minutos por semana. Gente, é uma passadinha no Instagram, não é nada. Além disso, dentro do Essay Writing Resource Center, você pode encontrar ferramentas para preparação de currículo e para se preparar para entrevistas também, que estão ficando cada vez mais comuns, inclusive para graduação nesses tempos de pandemia. Além disso, lembra dos eventos que eu falei, que são gratuitos? Entrando no nosso site, você encontra a agenda de eventos. Essa agenda é sempre atualizada e você vai encontrar todos os eventos. Alguns deles você precisa fazer inscrição e todos eles são gratuitos. Eu recomendo demais que você faça isso. Você pode encontrar diversas informações. Deixa eu falar uma coisa importante. Quem já começou a pesquisa já reparou que dentro dos sites você encontra, na verdade, e-mails gerais, né? Entre em contato com o nosso departamento de admissões, né? De candidaturas. Maravilha. Nessas reuniões, você fala com as pessoas que deixam seus e-mails pessoais, seus e-mails individuais, e você começa a colocar um rosto na sua candidatura. Você também entra em contato com eles, você também começa a ter dúvidas, porque você chega lá sem dúvida nenhuma e escuta o que eles falam, você ganha novas dúvidas, você escuta outras perguntas, você ganha novas dúvidas, e é assim que você molda a sua candidatura, aquela que é perfeita para você.
Tá com dúvida? Fora de todos esses recursos que eu falei, no site, na agenda, você também encontra os horários dos plantões. Você fala quase todos os dias da semana, com pelo menos 2 orientadores do Education USA que podem tirar dúvidas pontuais. Tudo isso gratuito, lembrando mais uma vez. E aqui, faz um print dessa tela aqui. Esses são os contatos. Recomendo demais que vocês entrem nas nossas redes sociais, especialmente o Instagram está bombando, porque a gente está fazendo diversos eventos, está apresentando diversas informações para as candidaturas, principalmente dos programas Oportunidades Acadêmicas, Mestrado e Doutorado, e também para Oportunidades Acadêmicas, Graduação. Eu voltei aqui. Estou aqui para tirar dúvidas. Luigi, tem dúvidas? Tem alguma informação, alguma coisa que... Muito interessante, Fernanda. A gente tem algumas dúvidas sim, mas eu particularmente achei muito interessante, não conhecia muito sobre Education USA, e que o legal. auxílio que é fornecido pela plataforma é sensacional. A gente tem algumas dúvidas aqui, a maioria sobre o SAT, se você podia explicar um pouco mais como funciona, Claro. e se existe, a Ana Clara perguntou, se existe uma forma de fazer um treineiro para o SAT, como tem para o Enem atualmente, para treinar antes de fazer a prova. Tem. Olha, vamos lá. Coisas separadas. Primeira coisa, SAT e ACT é porque lá não tem o Enem, né? Então, você vai fazer provas de conhecimento geral, que seriam essas provas, SAT e ACT. Desde que começou a pandemia, são provas que têm uma nota específica, cada universidade, o aluno vai entrar, uma parte bacana também das universidades nos Estados Unidos é que os sites são muito claros. Então, eles colocam lá a nota que você precisa ter, o que você precisa fazer, ótimo. Só que desde que começou a pandemia, ficou muito complicado, porque não existe como o TOEFL hoje, você já pode fazer online. Mas essas provas você ainda não pode fazer online. Com pandemia, como fica? As universidades sabem disso. Então, eles começaram a flexibilizar. Quando você entra nos sites, eu acho que eu não conheço nenhuma hoje que fale que pede SAT. A maioria vai falar SAT optional, test optional. Então, você vai ver se precisa ou não e qual é a diferença. Então, se é opcional, eu posso fazer. Então, eu vou ser melhor avaliado ou eu vou perder alguma coisa se não for avaliado? Não. Porque a admissão é holística, algumas universidades podem até olhar, mas a maioria vai dar mais importância para a sua redação, por isso Essay Writing Resource Center, vai dar mais importância para a sua nota do TOEFL, vai dar mais importância para suas atividades extracurriculares. Então, eu diria, gente, que vocês prestem atenção na hora da sua pesquisa se é test optional. Se for test optional, não se preocupem mesmo, a gente conversa semanalmente com as universidades. Preste atenção nos outros itens da sua candidatura. Quanto ao treinamento, como fonte oficial de informações, nós não podemos indicar um professor, um ou outro professor, mas existem recursos online gratuitos, a plataforma mesmo do SAT e do ACT, elas fornecem mock test simulados, e você pode ter professores particulares, que tem muita gente especializada pelo Brasil, e agora online você não precisa ser nem da sua cidade. Eu espero ter respondido. Acredito que sim. Qualquer outra dúvida que tiver, Ana Clara, pode entrar no stand da Education USA também e perguntar lá. Eu queria saber também como que é para parte de mestrado, que não tem o SAT, essa prova. Não tem. Não tem. SAT, ACT é só para quando é graduação. necessário, só para graduação. Para o mestrado, você precisa fazer o TOEFL, e a outra prova, que é o GRE, ela é uma prova bastante interessante, porque o TOEFL, assim como acontece na graduação, os programas são muito objetivos. Eles colocam lá, TOEFL mínimo é esse, e nós não vamos flexibilizar. O GMAT é só para MBA, em geral para MBA, tem sido cada vez mais raro. E o GRE também se tornou um pouco mais flexível depois da pandemia, mas eu trabalho muito com pós-graduação, e a minha experiência tem me mostrado que, como tudo em educação internacional, não é uma coisa fechada. Vou te explicar. Você entra lá, eles vão falar GRE optional, e não tem uma nota. Mesmo antes, não tinha uma nota mínima. Então fica, né, mas que nota eu tenho que tirar? O GRE, ele acaba sendo uma peneira para a bolsa. Eu e você fizemos ótimas candidaturas, nós somos perfeitos para aquele programa. Você tem o GRE
mesmo que não tenha uma nota incrível, eu não tenho. Na hora que eles vão avaliar para quem eles vão dar bolsa, você tem mais chance que eu. Para bolsa, Então, isso. para Não para bolsa. aprovação. Não para aprovação. Não para aprovação. Tá, cada vez menos programas pedem, cada vez menos. Mas é uma prova bastante interessante que os alunos americanos fazem, ela é de lógica, principalmente para o pessoal que vai fazer doutorado, às vezes no seu histórico não aparece ali, não está muito claro quais são os seus conhecimentos de estatística, de lógica. O pessoal de humanas não tem muito isso, mas você no doutorado precisa, e o GRE pode ser um termômetro interessante. Então, eu diria, faz, mesmo que sua nota não seja incrível, faz e manda. E como que os brasileiros conseguem fazer o GRE e o SAT aqui no Brasil? O SAT você vai fazer pela plataforma do SAT, pelo Big Future, e o GRE você vai entrar no ITS, que é a mesma plataforma do TOEFL. Quem gere o GRE do Brasil é a ITS. E o GRE e o TOEFL você pode fazer em casa, o que é ótimo. Né? Você precisa ter um computador, você precisa ter uma parede branca, não como a minha aqui, eu já estaria reprovada, mas numa paredinha branca, e você pode fazer em casa, e você tem os mesmos recursos, assim, é mais democrático. Legal. A Ana Clara agradeceu aqui pela resposta De nada. sobre as dúvidas do SAT. A Ana Lara disse que concorda sobre a Community College, que é uma ótima opção. Isso. Posso dar tempo de eu falar do Community College? Claro. Você prefere que... Não, Porque eu acho que é muito bom, a gente tem que desmistificar isso. O Community College, ele é uma instituição mais nova, né? Ele não começou com as universidades no século XIX, e às vezes século XVIII. Ele começou bem depois, porque ele nos centros urbanos, ele originalmente era para pessoas mais adultas que não tiveram chance de fazer a graduação logo depois, que saiu do ensino médio, mas eles estão ficando cada vez mais elaborados. Então, você pode ir para o Community College, que tem um processo de admissão mais confortável, com menos requisitos, o investimento financeiro ele é mais atraente, e você, lembra que eu falei de 2+2? Você pode fazer 2 anos no Community College, eles têm profissionais especializados, e alguns Community Colleges têm feiras dentro dos Community College para transferir você para os próximos 2 anos para uma outra instituição, se for o caso. E alguns, hoje em dia, inclusive, você já pode fazer os 4 anos ali, com um preço mais em conta, mas com o mesmo nível de educação. Então, vale muito a pena. Legal. Perfeito, então, Fernanda. Agradeço a presença. Reforço o convite, todo mundo que tiver mais dúvidas, como a gente já está estourando o tempo aqui, fique à vontade de entrar no stand da Education USA, no Efeito Talks, e nas redes sociais também do Education USA, no site, Isso para mesmo. acessar todos os recursos. educationusa.org.br. Muito obrigada, viu, Luiz? Bom trabalho para você. Eu que agradeço, Fernanda.